reabri-lo. Digamos que a gente queira reabri-lo, basta digitar o nome dele e eu tenho novamente a listagem na tela. Essa listagem não tem muita estética, as fichas são colocadas com os campos um atrás do outro. Ela serve apenas para que você tenha uma orientação sobre o conteúdo de cada campo. E digamos que nesse momento você queira continuar a inserção de dados. O que você vai fazer? Você vai comandar append, ou seja, pendure atrás do seu arquivo mais informações, return, e imediatamente deve ser apresentada para você a ficha número 5. Lembre-se, até agora nós tínhamos digitado 4. Essa daqui é a quinta ficha. Então, vamos continuar a nossa digitação de dados. Agora que terminamos a digitação da quinta ficha, e já me se apresenta a sexta, eu posso abandonar o sistema de edição, recordando com Ctrl+Q, Ctrl+W, ou simplesmente dando um return no início dessa ficha. Se eu der agora um list, eu vou ter as 5 fichas listadas na tela. Imagine que você queira eliminar alguma dessas fichas. Como é que você deve fazer? Na hora de eliminar alguma ficha de um fichário, você pode simplesmente pegar essa ficha, rasgar e jogar fora, e descobrir 5 minutos depois de que você precisava daquela ficha novamente e se arrepender, ou então usar uma técnica um pouco mais inteligente, tirar a ficha, fazer uma marca nessa ficha, dizendo, esta ficha já não vale mais, mas provisoriamente deixá-la ainda dentro do fichário para que você possa ter a chance de se arrepender desse processo. Vamos ver agora como é que nós vamos fazer para produzir esse tipo de coisa. Nós vamos usar uma ficha como marca, um ponteiro que me diz em que ficha eu estou, e a partir daí nós vamos apagar aquela ficha que eu acabei de marcar. Por exemplo, digamos aqui na tela que eu quero apagar a ficha número 4. Eu coloco o meu ponteiro em cima do 4 e comando delete, ou seja, apague. E eu tenho a mensagem de que uma ficha foi apagada. Digamos que eu queira apagar a número 5 sem mexer no ponteiro. Eu posso, por exemplo, colocar delete record, se lembra? Registro ou ficha record 5. E também me diz que mais um foi apagado. Note que se eu der um list, eu continuo tendo as 5 fichas na tela. Apenas o que está ocorrendo é que a ficha número 4 e a ficha número 5 ficaram marcadas com um asterisco. Isso equivale àquela orelhinha que nós tínhamos feito na ficha que iria ser eliminada com chance ainda de arrependimento. No caso da ficha de papel, basta você simplesmente tirar a orelha. No caso da ficha eletrônica, você tem que tirar aquele asterisco. Digamos que você queira recuperar a ficha número 4. Você coloca o ponteiro em 4 e diz recall, comando recall, e ele diz um arquivo recuperado. Tanto é que se você der um list, você vai ver que o asterisco desapareceu do número 4, mas não desapareceu do número 5. Agora você pode perguntar, mas como é que eu faço para sumir de uma vez por todas com essas fichas? Ou seja, essa daqui eu não a quero mais de jeito nenhum, quero rasgá-la e colocá-la no lixo. É simples, basta que você comande pack, e o que o programa faz é eliminar realmente todas essas fichas, compactar o sistema. Agora, se você der um list, você vai ver que você tem apenas 4 fichas. Digamos que você queira deixar a número 3 agora marcada para uma eventual deleção posterior. Então, lembre-se, você vai fazer delete record 3. Você tem 4 fichas agora no teu arquivo, porque ele já foi compactado e a número 5 foi jogada para o lixo, está perdida de uma vez para sempre. 3 fichas em uso e uma ficha marcada para posterior deleção.
Digamos agora que você tenha chegado à conclusão de que o desenho de ficha que você fez inicialmente não é muito adequado. Por exemplo, não te interessa saber qual é a mídia, é um dado desnecessário, mas te interessa muito saber qual é a origem e você quer criar um novo campo de 6 caracteres. Uma das grandes vantagens do DBase é permitir redesenhar a estrutura do arquivo sem perder os dados do arquivo. Qual é o processo para poder redesenhar um arquivo e aproveitar os dados de um arquivo velho? A primeira coisa que você deve fazer é pegar o arquivo velho, aquele que nós tínhamos chamado de long play, com esse arquivo aberto, você copiar a estrutura dele, ou seja, o desenho dos campos dele, num outro arquivo que nós vamos criar agora, chamado novo LP, por enquanto. Então, o processo que permite fazer a cópia, não das fichas, mas do desenho das fichas, de um para o outro arquivo, vai ser copy, note que o long play, o arquivo antigo deve estar ainda aberto, stru, ou structure, mas no DBase você pode usar os 4 primeiros caracteres de cada comando que ele entende a si mesmo, uma maneira abreviada. E nós resolvemos chamar copy structure, o novo arquivo resolvemos chamá-lo de novo LP. Nesse momento, ele faz a cópia do desenho da ficha do velho, ou seja, do long play, para o novo que nós chamamos de novo LP. Nós vamos fechar o velho, use. Vamos abrir o novo arquivo, use novo LP. E vamos ver qual é a estrutura que ele tem por enquanto. Então podemos comandar display ou simplesmente disp, usando apenas 4 letras, structure ou simplesmente stru. E eu vou ter o desenho da estrutura do arquivo, tanto do velho quanto do novo, porque foi copiado. Atente para um detalhe interessante, além de dizer que é tipo caractere, qual é o tamanho, se tem casas decimais, qual é o nome de cada campo, isso é uma coisa muito útil, como veremos. Se você pegar uma maquininha de calcular e somar todos os bytes utilizados aqui, você vai obter 181, quando na realidade aqui nós temos 182. Esse byte adicional é usado internamente pelo próprio DBase, sempre haverá um byte a mais para o processo. Então, nós já tínhamos fechado o velho arquivo long play, copiamos no novo long play, novo LP, a sua estrutura, mas esse arquivo ainda está vazio. E num arquivo vazio, sem riscos de destruição, eu posso tentar modificar a estrutura. Então, vou comandar modify, ou simplesmente mod, structure, ou simplesmente stru, e eu vou obter uma mensagem que diz modify, apaga todos os registros de dados, prossegue. Intencionalmente eu estou trabalhando em cima de um arquivo ainda vazio, quer dizer, não vai trazer nenhuma consequência apagar todos os registros. E aqui eu tenho então uma estrutura genérica. O que eu pretendia fazer era inserir entre a gravadora e o ano, inserir a origem, ou seja, qual a proveniência da nossa música. Você digita Ctrl N, lembre-se, N de novo. Ctrl N, você está inserindo um campo novo nesse ponto. O nosso campo novo é origem, com Ctrl D de direita você continua, ele é de caracteres, Ctrl D, Ctrl D, 006 bytes apenas, e vamos dar um return. E nós tínhamos decidido também eliminar a mídia. Então, Ctrl X para baixo, você agora coloca Ctrl T. E você vê que o campo mídia acabou sendo eliminado. E essa é a nova estrutura do nosso campo, que você agora abandona essa reedição de campo com o Ctrl W. Essa nova estrutura já está gravada e você obtém novamente o cursor. Tanto é que se você der um disp stru,
você vai ver que o arquivo novo LP já teve sua estrutura alterada. No total temos 185 bytes, mas aqui marca 186, porque, como você se lembra, sempre tem um byte a mais para uso interno, justamente para marcar se a orelhinha da ficha está dobrada ou não, se ela vai ser apagada ou não. Número de registros, por enquanto, é 00. A data da última atualização é a data que nós criamos no começo do DBase. E aqui, você pode notar que o nome do arquivo é sempre seguido no DOS pela terminação .dbf, que significa Database File. Só que como esse arquivo inicialmente está vazio, agora nós vamos copiar os dados do arquivo velho para o arquivo novo. Você pode pegar teu novo arquivo ainda vazio e ir digitando os dados um a um num processo bastante demorado. Seria o tal do append. Ou você pode simplesmente fazer com que essa digitação seja automática, ou seja, o próprio computador se encarrega de ler o que está escrito no arquivo velho e copiá-lo para uma nova ficha no arquivo novo. Então vejamos como fazer isso de uma maneira extremamente rápida. Você digita simplesmente append, aliás aqui com 2 P's, ou simplesmente app. Se você digitar simplesmente append, você começa a inserir as fichas. Mas se você colocar aqui from, ou seja, de long play, que era o nome do arquivo antigo, ele simplesmente vai ler no disco essas fichas que existiam no arquivo antigo e passa para o novo. Tanto é que se você der um list, você vê essas fichas. Só que aqui cabe uma observação. Você se lembra que no long play, no final, a gente tinha ficado com 4 fichas e foram copiadas apenas 3. Por quê? Porque uma das fichas havia sido marcada com um asterisco e nesse processo de cópia ocorre uma coisa análoga com aquele PEC, ou seja, todas as fichas que tinham sido marcadas são sumariamente eliminadas e você não pode mais se arrepender. E aqui você tem o teu novo arquivo. Agora que nós já transferimos os dados do arquivo velho para o arquivo novo, você quer inserir qual é a origem de cada uma dessas fichas. Por enquanto, felizmente, temos apenas 3, mas poderíamos ter um monte de fichas. Então, vamos ver como é que a gente faz para inserir essa origem. Uma das técnicas é você editar as fichas. Por exemplo, aqui nós colocamos edit 1, ou seja, edite a ficha número 1. A ficha vai aparecer na tela, eu posso descer com return e quando eu chego na origem, coloco, por exemplo, aqui, Brasil, a origem. Eu poderia fazer isso com todas as fichas, uma a uma. Agora, imagine que o arquivo copiado seja muito grande. Então, vamos aprender uma outra técnica. Você sai daqui com Ctrl+Q, você obtém novamente o ponto, ou seja, o cursor do DBase, você coloca o ponteiro, aquele indicador de qual é a ficha que está sendo consultada no momento, no começo do arquivo, ou você digita 1, ou você digita go to top, ou seja, o ponteiro está lá no começo, e agora você dá o comando browse, ou seja, folheie pelo campo field. Agora você vai escolher os campos que você quer que sejam apresentados em cada ficha na hora de folhear. Vamos pegar o campo principal, que seria o título. E, obviamente, precisamos ter o novo campo, ou seja, aquele no qual nós queremos fazer a edição, que era o campo origem. Feito isso, eu vou ter uma apresentação resumida de todas as fichas, listadas apenas pelo campo título e origem. Note que a primeira ficha que já tinha sido editada, Coração Sertanejo, eu já tinha colocado que a origem era Brasil, mas ela não está aparecendo aqui por quê? Essas fichas foram chamadas a partir do disquete. Como eu tinha saído do modo edição com Ctrl+Q, o disquete não foi atualizado e essa atualização ainda não está aparecendo. Vamos fazê-la agora. Basta digitar o Ctrl+F, lembre-se, F de folhear, você vai cair em cima da origem, digamos aqui no caso a gente coloca Brasil. Preenchidos os 6 dígitos, já cai automaticamente para outro campo, digamos aqui seja Brasil, esse daqui não é Brasil, esse é Rio. E, finalmente, nós temos a atualização completa. Se eu quiser sair agora do processo, basta dar Ctrl+W
eu tenho atualização inclusive no disco. Se eu der um list, eu vou ter minhas 3 fichas atualizadas, Jacorize Brasil, Brasil e Rio. Vamos então engordar um pouco mais o nosso arquivo digitando mais algumas fichas. Basta digitar append ou simplesmente ap com o arquivo já aberto, aparecerá o desenho da ficha. E nesse momento você pode continuar a digitação. Terminada a digitação de 20 fichas, estamos no registro 21, vamos encerrar as atividades, basta dar um return. E nós vamos agora fazer o seguinte, nós já estamos com o arquivo longplay fechado, vamos fechar também o arquivo novo LP. Então basta dar um use. Se você quiser saber em seu disco quais são os arquivos de dados que existem, basta dar um list files, com todos eles fechados, e você vai obter uma relação de todos os arquivos com final .dbf, ou seja, arquivos de fichas. O antigo é o longplay dbf, que tem 4 registros, e o novo é novo LP, que tem agora 20 registros. Digamos agora que você considera que o longplay agora se tornou inútil, e é uma bobagem gastar memória do disco para conservar informações que se tornaram desnecessárias. Então, o que você vai fazer? Você vai apagar o arquivo antigo como delete file, ou seja, apague o arquivo longplay. O arquivo foi eliminado. Você acabou de eliminar o arquivo longplay. Mas digamos que por saudosismo você queira utilizar o antigo nome longplay no novo arquivo de 20 fichas que você acabou de criar. O que você vai fazer? Você vai comandar rename novo lp.dbf to longplay.dbf. Se você der um list files, agora aparece apenas o longplay dbf, só que agora com 20 fichas, porque nós renomeamos o antigo arquivo, e esse é o único arquivo que por enquanto existe no seu disquete. Agora, todas essas transfusões que nós fizemos aqui no MSX, de um arquivo velho para um arquivo novo, ou você pode pegar esse arquivo, levá-lo para um seu colega que também tem a DBase no MSX, todo esse gerenciamento e transfusões podem ser feitos também no IBM PC. Os arquivos gravados num disquete de MSX podem ser lidos e gerenciados no DBase do IBM PC. Digamos, por exemplo, que na sua empresa você tem um IBM PC e em casa você tem um MSX. Pode levar trabalho para casa ou pode fazer coisas em casa e depois aproveitá-las num computador de maior porte. Existe essa compatibilidade a nível de formatação e de dados entre o MSX e o IBM PC. Vamos agora brincar um pouco com as listagens, ou seja, a maneira de apresentação de um arquivo na tela. Vamos primeiro abrir o nosso arquivo, que agora se chama longplay, digitando use longplay. E ao invés de dar simplesmente um list, que me mostraria todas as fichas com todos os campos, eu vou dar um list assim, título, vírgula, intérprete. Dando return, o que eu vou ter? Eu vou ter uma listagem, como aquela que estava aparecendo anteriormente, só que me aparece simplesmente o título e o intérprete. Aqui eu posso também impor determinadas condições, por exemplo, eu poderia dizer list, título, vírgula, origem, então seriam esses dois campos, for, agora vou impor uma condição. Por exemplo, ano maior que 1978. O que vai acontecer? Vai me aparecer a listagem por título e origem, mas apenas das gravações posteriores a 1978. O list é um comando muito parecido com o disp. Acontece que o disp de display, ele não mostra
toda a listagem, ele mostra simplesmente a listagem da ficha sobre a qual está o ponteiro. Por exemplo, se eu colocar o ponteiro na ficha 5 e der um disp, eu vou obter a ficha número 5 simplesmente. Se eu der um disp all, ou seja, todos, aí eu vou obter uma coisa muito parecida com o list, com uma única diferença. Enquanto o list continua até o fim, podendo ser interrompido provisoriamente com Ctrl S e retomado com Ctrl S, ou interrompido definitivamente com ESC, o disp all se interrompe de 15 em 15 registros e fica esperando a digitação de uma ficha qualquer. Posso, por exemplo, colocar o ponteiro na ficha número 10 e dizer disp next 3, digamos. Então, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar a ficha número 10, a ficha número 11 e a ficha número 12. Ou seja, ele me colocou as próximas 3 fichas a partir da número 10. Se eu der aqui agora um skip, e eu der um disp, isso significa, coloque o ponteiro na posição imediatamente seguinte, eu tinha parado na 12, vim na 13, e dando o disp eu acabo vendo qual é a ficha número 13. Você pode também fazer essas listagens com os chamados filtros lógicos, impondo determinadas condições lógicas. Por exemplo, se você der um list for gênero igual bolero, então você está querendo listar todos aqueles discos ou aqueles registros em que o gênero for igual ao bolero. Agora atenção. And, e, além do gênero ser igual a bolero, a origem é igual a Brasil, você vai obter uma listagem apenas das fichas de origem Brasil e gênero igual a bolero. Você já deve estar percebendo a imensa utilidade que existe na colocação desses filtros na hora que você está com um fichário muito grande e quer escolher determinadas fichas específicas. Isso é realmente um recurso importantíssimo do DBase. Mas não é só para uma seleção lógica que o DBase é muito útil. Você pode até fazer operações matemáticas com o DBase. Vejamos, por exemplo, como contar o tempo total de gravação que você tem nos seus discos. O primeiro comando que nós vamos dar agora, que ainda não aprendemos, é erase. Erase simplesmente significa apague a tela. Podemos agora dar, por exemplo, sum tempo, ou seja, pegue todos os campos tempo e faça a soma de todos eles. Encontramos 682 minutos e meio praticamente. Vamos sofisticar um pouco mais essa nossa operação. Vamos colocar o ponteiro no topo do nosso fichário, go to top. Se você der um print number, ele vai te mostrar número 1, ou seja, você está na primeira ficha. E agora você pode armazenar esse número, ou seja, o número das fichas numa variável. Por exemplo, se você quer saber quantas fichas existem no fichário, no total, você dá go to bottom. Se você der um print number, você vai aqui encontrar no caso 20, você pode armazenar store number to, inventar um nome de uma variável, por exemplo, num. No caso aqui você armazenou 20. Agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer sum tempo dividido por num, que é a variável que armazena quantas fichas você tem no teu arquivo. Você vai encontrar, nesse momento, 34.12. O que significa isso? Você tinha um tempo total de 682 minutos, você tinha um total de 20 fichas, e aqui você obteve a duração média dos discos que fazem parte da sua discoteca. Digamos agora que você queira pegar o seu arquivo e ordenar as fichas em ordem alfabética, pela ordem, por exemplo, de título. Ao invés
de ordenar fisicamente o arquivo, o DBase te permite usar o seguinte truque. Você abre um outro arquivo, chamado arquivo índice, no qual você vai anotar em que ordem as fichas devem ser lidas, mantendo essa mesma ordem física em que elas estão, para que elas fiquem ordenadas alfabeticamente. Vejamos como a gente pode fazer isso de maneira rápida no computador. Basta que você digite com o arquivo ainda aberto, index on. Agora, nesse momento, você vai decidir qual é o campo. Nós tínhamos decidido que o campo de ordenação seria título. To. Agora vamos dar um nome para o nosso arquivinho índice. Vamos chamá-lo de LP, para lembrar que ele vem de long play. Traço, e vamos colocar T, para lembrar que o campo de ordenação é o título. Dado esse comando, o arquivo não é reordenado fisicamente, mas simplesmente as fichas são indexadas de maneira a poder buscá-las na ordem correta. Tanto é que se eu der um list agora, começo com a dança, Chapeuzinho, Chung, letra C, e eu vejo que os títulos estão colocados agora em ordem alfabética. Se eu fechar esse arquivo nesse momento, ao chegar no final dele, note que inclusive as fichas não estão mais em ordem numérica. Dando um use e reabrir